Bem, nessa segunda aula eu vou explicar a vocês o que é o carrossel do Instagram e também mostrar a vocês como é que vocês podem realizar. Não vou mostrar todo o passo a passo do começo ao fim de como se produz um carrossel, mas vou indicar a vocês o que é, como pode ser feito, né? E também como vocês podem fazer isso através do Canva, né? Estou usando aqui um material que utilizei em outra disciplina no passado, né, na disciplina de grandes temas da atualidade, que chamávamos apenas de atualidades, né, e que foi um material que eu utilizei durante a primeira oficina de instrução tecnológica que fazia parte dessa disciplina eletiva, né. E vamos falar um pouquinho sobre o que são os carrosséis do Instagram e como vocês podem utilizar o Canva para a produção desses é, instrumentos. Bem, o que é o carrossel do Instagram e como planejar um carrossel? Bem, apesar de muitas pessoas que têm essa rede social não saber o que é um carrossel pelo nome, a maioria sabe o que é um carrossel porque já teve contato com um ou vários deles, né? O que a gente chama de carrossel é uma publicação interativa, como se fosse um álbum de fotografias. O máximo que o Instagram permite é que você agregue numa única postagem 10 imagens que podem formar juntas uma linha do tempo, uma narrativa ou a explicação e aprofundação de um determinado tema. E aí, para você visualizar todas as imagens, o usuário precisa passar a imagem para o lado, visualizando uma de cada vez. Como você vai passando de uma imagem para outra, é como se você estivesse olhando para um carrossel em que os cavalinhos estão passando na sua frente em sequência, né? E aí se chama popularmente esse tipo de postagem de carrossel. Existem várias possibilidades que o carrossel apresenta, como diferente de um post com apenas uma imagem, ele demanda uma ação para visualizar o post por completo. Então a pessoa tem que interagir com a postagem. Ele leva a um processo que leva mais tempo, que faz com que o usuário se mantenha em contato por alguns segundos, atraindo mais a atenção dele com a postagem e, consequentemente, também para o conteúdo da mesma. Ao colocar as imagens em um carrossel, você pode organizá-las como preferir, aplicar filtros em todas ou individualmente. E além das imagens, é possível fazer carrosséis também com vídeo, ou mesclar vídeo e foto em uma mesma postagem. Então é um tipo de postagem que a gente tem uma série de ferramentas que nós podemos usar, ferramentas de marketing, né, se for o seu objetivo, e prender a atenção do usuário do Instagram que está ali na sua timeline passando as postagens, né, uma seguida da outra. Bem, como você pode organizar as postagens da forma como você quer e aplicar filtros, imagens e tudo mais, é possível que você acabe contando uma narrativa através dessa postagem, como é possível, por exemplo, ver nesse esquema aqui que vocês estão vendo ao lado. E dessa forma, vocês podem promover a interação do indivíduo, a interação do usuário com o conteúdo. Né? É possível também incluir legendas, textos alternativos, indicar a localização de onde a postagem foi feita, né? Onde o usuário produtor do conteúdo se localizava. É possível acrescentar hashtags, né? O produto de uma loja, se for o objetivo da pessoa que fez o carrossel. E também, como qualquer postagem do Instagram, é possível curtir, comentar, compartilhar, salvar o carrossel, como qualquer outro formato de imagem e vídeo que está presente nessa rede social, né? Esse tipo de postagem ele tem uma aplicabilidade muito grande. Ele pode ser utilizado para fazer storytellings, né? Conteúdos educacionais, listas, reciclar conteúdos. Quando você junta numa postagem só materiais que você utilizou em momentos diferentes, né? É possível também fazer aquele esquema de antes e depois, fazer tutoriais, formas de usar ou métodos de uso de algum determinado produto, né?
Pode ser usado como material informativo para mostrar produtos, fazer depoimentos e também apresentar feedbacks. Então, as possibilidades do uso do carrossel são imensas, são muito grandes, né? E é um material que pode ser riquíssimo e, e chamar bastante a atenção de quem está na rede social do Instagram. Bem, os tipos são dois. Existem basicamente dois tipos de carrosséis. Os carrosséis de imagem individuais, que no caso as imagens não estão conectadas entre si, elas são criadas separadamente, elas não necessariamente são parecidas umas com as outras, então elas não transmitem a sensação de continuidade em seu design. Porém, nós temos o outro tipo que vocês estão visualizando aí no canto da tela, que é o também conhecido como carrossel infinito, que você tem basicamente uma imagem única, né, bem comprida, que foi subdividida em várias postagens. E aí, quando o usuário ele desliza as imagens, ele tem a sensação de que ele está apenas deslizando uma imagem muito comprida que não cabe inteiramente na tela. Então, apesar de serem várias fotografias, você tem a sensação de ser uma fotografia única em que você vai deslizando para vê-la por partes, né? Então, um documento único subdividido em várias partes, até no máximo 10, só que publicados numa sequência para dar um efeito de que é algo contínuo, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de carrossel contínuo, esse do blog Exag, né, que explica o que é obsolescência programada. Você pode ver que esse daqui é um carrossel contínuo, né? Ele tem um design semelhante que vai se associando ao longo da apresentação, né? Observem como ele dá essa sensação de continuidade de uma única imagem, principalmente aqui na parte central, né, da postagem. E aqui a gente tem um exemplo de um carrossel com imagens individuais. Esse do Instagram Querido Clássico, onde se fala sobre a obra russa, né, de literatura Anna Karenina, né? E vocês podem observar que as imagens elas têm estilos e designs mais ou menos diferenciados entre si e não formam uma imagem única, coesa e constante. O design, o estilo vai se alterando, vai sendo modificado imagem a imagem. E aí a gente tem o que a gente chama de carrossel de imagens individuais. Como fazer o planejamento de um carrossel? Bem, um carrossel ele pode parecer algo simples, mas ele exige um mínimo de planejamento para que a gente tenha um material de boa qualidade e coeso. O que é que vocês precisam fazer? Primeiro, a escolha do tema. Selecionar os pontos mais importantes que vocês pretendem abordar, fazer uma síntese textual em tópicos bem curtos, com poucas frases, mas coerente, ou seja, o texto tem que ser resumido, mas ele não pode ser um texto solto, ele não pode ser um texto fragmentado, tem que haver coerência, tem que haver coesão entre essas poucas frases. Definir um título chamativo que chame a atenção do usuário para que o usuário interaja com a postagem. Definir subtítulos que ajudem a transmitir a informação de forma mais rápida, então vocês podem subdividir o tema e utilizar subtítulos para isso. Definir uma mensagem final, com os créditos, por exemplo, em que vocês podem trazer, solicitar que a pessoa curta, compartilhe o material, né, na sua própria timeline. E quando for criado o título para capa, usar até 10 palavras para não ficar muito grande. Usar uma imagem atraente, colocar uma ação como deslize para saber mais. É sempre interessante que a primeira imagem, a imagem de capa, ela tem uma instrução para que a pessoa saiba que existe mais de uma imagem. Então, colocar uma seta mostrando que a pessoa tem que deslizar para o lado, ou uma mensagem como deslize para saber mais, pode induzir a pessoa a interagir com a atividade. Mas uma imagem atraente, que chame a atenção, que choque,
ela também vai ter um papel muito importante no chamamento desse indivíduo para interagir com sua postagem, né? Anotar todas as ideias que você teve em um papel ou em um bloco de texto no seu celular também é importante no processo de confecção. Depois disso, você vai fazer a escolha do número de quadros necessários para você colocar a mensagem completa. Mensagens mais curtas podem ser divididas em um número menor de imagens. Uma mensagem mais longa, vocês têm aí o limite de até 10 imagens para compor o carrossel. E depois montar um esboço em papel representando os quadros, é o que a gente chama de storyboard. O storyboard ele é muito importante porque ele é um planejamento prévio. Você vai ali desenhar a quantidade de quadros, vai fazer um esboço de qual é o texto e o que de imagem vai haver em cada um desses quadros, e assim você vai ter uma noção de o que você vai colocar, o quanto de texto você consegue colocar em cada quadro e quantos quadros serão necessários para isso, né? E aí colocar o título no primeiro quadro, porque é interessante que seja uma pergunta impactante, chamativa, por exemplo, é uma possibilidade que vocês podem usar, um título chamativo ou um título em forma de pergunta pode ser muito atraente para que a pessoa interaja com sua postagem, e distribuir os tópicos em cada quadro restante, tomando cuidado para que cada ideia esteja completamente contida em um mesmo quadro. Não é muito interessante que vocês comecem uma ideia num quadro e só termine na outra porque faltou espaço, né? É importante ter a capacidade de síntese, de resumo, para que a ideia esteja completamente dentro de uma única imagem. E a próxima imagem já desenvolva uma outra ideia, um outro tópico, um outro elemento sobre o assunto, né? Então, um princípio que vocês podem usar, uma dica, né, é o princípio AIDA. Atenção, no primeiro slide você faz um título, no segundo slide a apresentação do conteúdo, chamando a atenção do usuário para a postagem. Depois o interesse, que ali entre o slide 3 e 7 você fornece uma solução para o problema, ou seja, você desenvolve o conteúdo, você o explica, né? Depois D de desejo, que ali no slide 8 e 9 você mostra os resultados, você faz uma conclusão. E o último slide seria o slide de ação, em que você pede para que esse usuário curta, compartilhe a sua postagem. Então, o princípio AIDA seria como distribuir os slides e o que fazer em cada slide. Primeiro slide título, segundo apresentar o conteúdo. Entre o terceiro e o sétimo você desenvolve esse conteúdo. Entre o 8 e o 9 você finaliza. E o 10º fica apenas para você engajar a pessoa a compartilhar ou curtir a sua produção, né? E aí é necessário tomar alguns cuidados na hora de fazer um bom carrossel. Os principais cuidados são com a capa, né? Aqui eu trouxe duas capas que eu considero inteligentes. A primeira porque tem uma frase de impacto, a segunda porque a própria capa já contém um erro, né? Ele fala de um erro e contém um erro presente, né? Na primeira exemplo, você tem: pouca gente compra o que você faz, a maioria compra o porquê e como você faz. Essa é uma frase intrigante, né? Como assim? É a primeira pergunta que a pessoa se faz. Então a pessoa vê ali que tem uma setinha e que ela precisa deslizar. No que ela deslizar, aí ela já vai começar a interagir com a postagem. Na curiosidade de tentar entender o que é que essa frase quer dizer. Na postagem do lado, ela é muito interessante porque ela diz 3 erros que te impulsionam para o sucesso e o que aprender com cada um, né? E aí vocês observam que a própria capa já contém um erro, né? Que erro seria esse? Vocês conseguem perceber qual é o erro? O erro está ligado ao design. Observe como as letras, o sombreamento das letras do título, 3 erros, estão deslocados, estão fora do lugar. Ou seja, como se a pessoa responsável pelo design tivesse cometido um erro ao projetar esse design. Então a própria capa já contém
um erro que vai ser apresentado mais à frente pela postagem. Bem, e aí o storyboard, ele é um esquema bem simples que você pode fazer com uma organização, como aqui vocês têm. Eu dividi uma página em branco em 8 quadrantes, e dentro desses 8 quadrantes eu posso ir esboçando o que é que eu quero colocar em cada uma das postagens, em cada uma das imagens do meu carrossel. E assim, na hora de produzir o carrossel, eu já tenho uma ideia de como ele vai ser. Eu só preciso reunir os elementos, digitar o texto, organizar as coisas mais ou menos como eu imaginei. Então o processo fica muito mais rápido e muito mais simples, né? E aí algumas dicas no título produza ou utilize um design, uma imagem que chama atenção no feed, né, que estimule o usuário a passar para o lado e continuar lendo a sua postagem. Utilizar boas fontes, fontes legíveis, fontes de boa qualidade, como a Roboto, a Horizon, a Bebas, Nue e a Oswald. São fontes bonitas, são fontes visíveis, de bom destaque, né? As pessoas preferem ler textos acompanhados de imagem do que simplesmente ler um texto corrido, então é interessante que cada texto esteja acompanhado de alguma ilustração que tenha a ver com a sua postagem. Criar a postagem, então, com imagem, com ilustrações e com ícones que tornem a literatura mais fácil, mais fluida, né? E, muito importante, utilizar imagem de alta definição. Muitas vezes você pode pegar uma imagem que é interessante, mas a imagem é muito pequena. Aí você estica a imagem para que ela fique melhor. O resultado é que a imagem fica cheia de pixels, né? Aqueles quadradinhos que formam a imagem, fazendo com que a qualidade visual da imagem fique muito ruim. Então, é bom ter uma preocupação de utilizar imagens de alta definição, de alta qualidade, né? Para que o material fique também de alta qualidade. Escolher uma paleta de cor para criar uma padronização visual na sua comunicação ou cores que chamem a atenção do usuário. Também se preocupar que essas cores não atrapalhem a leitura do texto, então vocês têm que estar preocupados se o fundo combina com a fonte, se combina com as imagens, se é atraente ou se fica feio, né? Escolher fontes padrões de aparência da mesma família de fontes e que possuam variações, como o normal, o itálico, o semi-bold, o bold, o condensado. Ou seja, ao invés de vocês fazerem uma postagem que cada imagem usa uma fonte diferente, o que fica muito feio, utilize a mesmo tipo de fonte, a mesmo tipo de letra, né? Só que mudando, né? Uma em itálico, aí em outra página é em negrito, né? Ou semi-negrito, que é o semi-bold e o bold, né? O bold, desculpe, a pronúncia, o meu inglês é péssimo. O bold, que seria o negrito, o semi-bold, que seria o semi-negrito, o itálico, que é aquela letrinha inclinada, né? Então vocês podem pegar uma fonte que tenha várias variações, que você possa brincar com essa fonte, porque vai ficar muito mais coeso, muito mais bonito do que apenas usar várias fontes diferentes e fazer uma mistura de fontes que muitas vezes não combinam entre si, né? E aí, se possível, opte por usar fontes sem serifa para não cansar ou dificultar a leitura, né? Escolha e organize os elementos visuais do post, separe as fotografias, os gráficos, os vídeos que você irá compor de acordo com o storyboard que você desenhou inicialmente, com todos os esquemas, né? Para montar o layout. Escolha as formas que você irá usar no seu post para dar sequência e fluxo ao layout, né? Principalmente se ele for do estilo contínuo, e incentivar o usuário a deslizar os próximos slides. Mas tome cuidado para não usar elementos que possam atrapalhar a leitura do post, como, por exemplo, um fundo com a cor que não combine com a letra em branco. Por exemplo, gelo no fundo, né? Cor gelo, cinza, com branco. A visualização é prejudicada, né? Fundo vermelho com fonte vermelha. Não vai ser possível ler nada. Então tem que tomar cuidado para que os elementos que você está acrescentando, os elementos em forma de imagem, não prejudiquem a visualização do texto, né? E aí, as especificações para o post. Se vocês vão usar vídeo,
e imagem, vocês têm que tomar cuidado com as configurações e os formatos do material. Senão pode ser que você acabe perdendo tempo, porque a imagem não serve, ou então o formato do vídeo não é compatível com a plataforma. Se você vai usar imagens e vídeos em formato paisagem, a resolução é de 1080 por 566 pixels. Se por acaso você for fazer essa postagem em formato retrato, 1080 por 1350 pixels, né? Se você for fazer quadrado, 1080 por 1080 pixels. Então você tem três formas que você pode fazer essa postagem: na horizontal, na vertical e no formato quadradinho, né? A duração, se for vídeo, é a de no máximo 60 segundos. Você não vai conseguir fazer um vídeo maior que esse. As proporções para vídeos, se for paisagem, 1,91 por 1. Se for quadrado, 1 por 1. Se for vertical, 4 por 5. Né? E o tamanho máximo que o seu vídeo pode ter é de 4 GB. É o máximo que o Instagram suporta. Né? Os tipos de arquivos de imagem que podem ser utilizados é imagem do tipo JPEG ou do tipo PNG. E os vídeos só é suportado MP4, MOV, né? Além dos GIFs animados, que são aquelas imagens que se movem como se fossem um vídeo. Esses são os formatos que o Instagram permitem e aceite. Então tomem cuidado na hora de salvar. Não salvem no formato PDF, né? Para aqueles que vão usar o Canva, não salvem no formato PDF, porque não tem como publicar PDF no Instagram. Vocês têm que salvar no formato de imagem ou no formato de vídeo, ou uma coisa ou a outra. E aí aqui mais algumas dicas, porém na forma de carrossel, dicas da Thaís Inspira, né? Como fazer um carrossel impactante. Um título interessante, caprichar no seu título, pois ele vai gerar curiosidade. Pense, qual desses títulos iria despertar a tua curiosidade? Como fazer post em carrossel ou como fazer um carrossel impactante, né? A segunda frase parece muito mais interessante. Divisão do texto. Divida o conteúdo em até 8 fotos, 10 é o máximo que você pode, né? Cuidado com o excesso de texto. Quanto mais texto, né, menos o interesse da pessoa em lê-los, né? E separe textos em blocos, como no exemplo abaixo. Ao invés de botar o texto ali centralizado, dividir o texto ali em duas partes. Um pedaço em cima, outro pedaço embaixo, né, para tornar a leitura mais fluida, mais fácil, né? Fazer o CTA nada mais é do que uma chamada para ação. Tu convida o leitor para salvar, compartilhar, curtir ou comentar. Isso você vai colocar no final da postagem, né? E uma dica extra da autora é: carrosséis infinitos tendem a dar mais engajamento, pois o público gosta de passar para o lado para ver a continuidade da imagem. Esse tipo de carrossel é mais difícil de fazer, porém ele é muito mais bonito, ele é mais elegante e bem mais interessante, né? E aí ela termina o carrossel dela com as dicas, né, fazendo engajamento, pedindo que a gente salve, curta, né, o Instagram dela. Muito interessante. E aí, por fim, né, atente-se para a sequência da publicação, porque, como você sabe, tem uma ordem, então tem que tomar cuidado na hora de publicar para colocar as imagens na ordem que você definiu no seu storyboard, né? Fazer uma legenda interessante, explicando a postagem, e fazer hashtags que sejam relacionados. Então, o carrossel não é somente a produção da imagem, também tem a produção da legenda. Vocês vão produzir o carrossel, vão produzir a legenda, vão escolher os hashtags de vocês e enviar para mim, ok? E aí, as nossas referências. Para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o Canva, né? O Canva é uma possibilidade que vocês têm de produzir carrosséis com mais facilidade. Vocês podem abrir aqui o Canva com a conta pessoal de vocês e escrever aqui na caixa de diálogo carrossel, né? Ou posts para Instagram em carrossel. E aí ele vai mostrar para vocês alguns modelos pré-fabricados. Esses que tem a coroazinha são do tipo Pro,
você só consegue ter acesso se você tiver uma conta paga, né? O Canva Pro. Mas vocês podem observar que existem várias opções que são gratuitas, né? Todas aquelas que não tiverem a coroazinha significa que são modelos de uso gratuito. E aí vocês podem escolher um modelo e editar esse modelo e construir o carrossel de vocês usando o modelo como base de inspiração. Vou abrir aqui para vocês verem que o Canva lhe dá já estão vendo? Algumas opções já pré-fabricadas, entende? Que vocês podem só adaptar, vocês escolhem o modelo de acordo com a necessidade de vocês e com o storyboard que vocês planejaram, né? Esse daqui tem espaços para vocês colocarem imagens, né? A numeração que ajuda na hora da postagem a vocês postarem na ordem correta, né? Essa numeração aqui é bem interessante porque ela diminui a possibilidade de você postar na ordem incorreta. E aí é só clicar aqui em personalizar este modelo. O Canva vai abrir a página de edição. Já vai deixar disponível para você as páginas que o modelo já possui pré-fabricado. E aí o que vocês vão precisar fazer é editar, né? Vocês podem clicar aqui nos textos, né? E alterar esses textos, né? Reescrever o texto, mudar. E vocês também podem fazer a alteração das imagens. Então vocês podem clicar na imagem, né? E alterar por outra imagem, substituir por outra imagem que vocês queiram. E aí vocês podem fazer todas as edições necessárias. Terminada toda a edição, com o seu carrossel já completamente pronto, vocês só vão fazer o quê? Fazer o download desse material, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer download desse material aqui. Essa opção aqui embaixo é para adicionar páginas. Caso vocês não tenham páginas suficientes, vocês podem clicar aqui para adicionar páginas, ou se vocês quiserem preservar o modelo, né, vocês podem clicar em uma dessas páginas e vir nessa opção aqui para duplicar. Ele vai fazer uma cópia idêntica do bannerzinho que você já tinha pronto. Bem, terminada os elementos que você tenha concluído o seu banner, o que falta é salvar o projeto e fazer download. O que a gente pode fazer aqui, deixa eu ver onde é que está a opção. Eu não me recordo mais, faz um tempo que eu não utilizo o Canva. Pronto, aqui a gente tem o nosso projeto, né? Não, editar design, não. Adicionar, ocultar, bloquear. Aqui volta para o início. Deixa eu retornar aqui ao projeto. Pronto. Vocês podem voltar aqui para o início, clicar nesses 3 pontos do projeto e vir para a opção baixar. Como eu disse para vocês, tomem cuidado com o formato que vocês pretendem baixar. Os formatos mais adequados é JPEG e PNG. Não usem o formato PDF, porque o formato PDF ele não pode ser publicado no Instagram, né? Outro formato que vocês podem utilizar é o formato MP4. E aí vocês escolhem, vou escolher aqui JPEG, clicar em baixar, e aí ele vai baixar todas as 5 imagens, 6, 7, 8, dependendo da quantidade que vocês fizeram, né? Deixa eu ver aqui se ele fez o download certinho. Fez, estão vendo? É uma pasta compactada. Cada uma das imagens individuais
que eu produzi no meu projeto. Tá vendo? E aí vocês podem extrair esses materiais em alguma página, em alguma pasta do seu computador ou do seu celular e ir postando as imagens diretamente no Instagram. E é isso, gente. Nossa aula acaba por aqui.